Olá, meus queridos, como vocês estão? Vamos agora à continuação das previsões para outubro. Agora vamos fazer as previsões para o signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Escorpião. Bom, aqui abrindo o jogo falando de amor, a gente tem a Torre. A Torre é uma carta que vem falar de todo tipo de destruição, de ruína, de finalização de ciclos. E são finalizações, são encerramentos que vêm de maneira brusca, não são encerramentos suaves, são coisas que vêm de maneira brusca, aleatória. Trazem muita desorientação, porque é uma coisa que a pessoa não está esperando, né? É uma coisa muito súbita, muito brusca, muito acontece de repente. Então, vem mostrar que se essa pessoa está vivendo um relacionamento, esse relacionamento tende a ser rompido de maneira muito brusca, né, de maneira muito intensa, por algum motivo muito relevante. E essa ruptura, ela vem trazer o fim das ilusões. Né? Logo depois da Torre, a gente tem o Sete de Copas. O Sete de Copas, ele vai falar de ilusão, de se manter iludido, de achar que as coisas são algo que não são. E também fala de um pouco de preguiça, um pouco de comodismo. Mostra que se você está vivendo um relacionamento, esse relacionamento pode ter muita preguiça, pode ter muito comodismo. Uma das duas partes já pode ter jogado a toalha, né? Provavelmente o escorpiano já jogou a toalha. Aí depois a gente vê que tem um amor firme, tem uma vontade de ter um compromisso, uma vontade de ter uma união, né? Um afeto verdadeiro entre essas duas pessoas. Existe esse afeto. Só que esse relacionamento está caminhando para uma situação de finalização. Né? A gente vê ali na primeira carta uma ruptura brusca, uma ruptura forte, né? Desilusão, confusão mental, muita desorientação quando a gente tira a Torre para relacionamentos. Mostra que o casal está vivendo uma situação bem ruim. Existem muitas discussões, muitos pontos de vista diferentes. E a ruptura, o fim do relacionamento, é muitas vezes visto como a única saída. E a gente também vê que é um relacionamento que tem muitas ilusões, né? As coisas não são tão claras, existe muita fantasia, muito desejo não correspondido. E isso está caminhando para uma finalização. A gente tem o 10 de espadas, que vem falar de finalização, né? Fala do fim de um ciclo. Mostra que é uma finalização com dor, com sofrimento, que a pessoa vai sentir de maneira forte essa ruptura, que não vai ser uma ruptura fácil. Vai ter muita dor, muitas lágrimas aí. E a pessoa depois tende a se isolar, tende a ficar mais na dela, vai querer fazer uma reavaliação do que aconteceu, pensar mais em si mesma, vai reavaliar o que ela quer nos relacionamentos, o que ela precisa nos relacionamentos, o que é importante para ela. Né? Toda essa situação com a Torre, com todo esse rompimento brusco, esse rompimento com muita violência, vai levar essa pessoa a pensar se aquilo que ela teve no relacionamento é o que ela quer, né? Se é aquilo que é importante para ela, o que é importante num relacionamento, o que um relacionamento tem que ter, o que não tem que ter. E também essa pessoa, ela vai querer ter uma nova conquista para sair dessa situação de desconforto, de tristeza, né? Talvez tenha um pouco de depressão, um pouco de tristeza, porque a pessoa tá com uma tendência muito forte de se isolar, de querer ficar sozinha, de querer não quer socializar muito e também tem a necessidade de descansar, tem a necessidade de dar uma pausa, porque esse rompimento, esses problemas do relacionamento prejudicaram muito a autoestima dessa pessoa, a energia dessa pessoa ficou bem abalada. E vai ter vontade de ter novas conquistas, vai ter vontade de conhecer novas pessoas. Só que para ter sucesso nisso, essa pessoa precisa tirar a venda da ilusão. Né? Aqui no começo do jogo a gente viu que nós temos um 7 de copas. O 7 de copas vem falar de ilusão, vem falar de fantasia, então mostra que essa pessoa alimentava fantasias, né, na própria cabeça dela, ou para o companheiro ou a companheira, né?
E depois a gente tem outra carta que fala disso, que é o 8 de espadas, que vem falar de fantasia, vem falar de ilusão, vem falar de não querer ver a verdade. É uma carta que fala muito disso. É reprimir a verdade, não querer ver a verdade. É uma carta que também fala de vitimismo, então essa pessoa tem uma tendência a se fazer de vítima. O 10 de espadas também vem mostrar isso, que existe uma tendência ao vitimismo, né? Uma tendência a azucrinar o parceiro, digamos assim, com posições de vítima, tipo, eu fiquei assim porque você fez tal coisa comigo, eu fiquei assado porque você é o culpado de tal situação. Então existe aí uma tendência a esse comportamento. E, obviamente, né, a gente vê que esse escorpiano ou essa escorpiana, que, olha, escorpião é um signo maravilhoso, tem que abandonar isso. Porque escorpião é um signo da verdade, é um signo que fala a verdade, é um signo justo. Então, se você tá nessa vibe de se fazer de vítima, de se colocar numa situação inferior, saia dela. Porque escorpião não é isso não. Escorpião é verdade, escorpião é justiça. Desculpa. É um signo que vem fazer justiça, doa quem doer. Então é um signo muito honesto, muito verdadeiro. Então, se você é de escorpião e está nessa situação de se colocar como vítima, se vitimizar, ficar triste, jogar a culpa no parceiro, saia dessa. Porque isso é o que está realmente prejudicando seus relacionamentos. Se você tiver outro relacionamento, essa postura de ser uma vítima vai continuar prejudicando seus outros relacionamentos. Então não faça isso. E aqui é como a gente tem o 8 de espadas. O 8 de espadas fala de ser vítima, de se sentir humilhado, se sentir desprezado, se sentir ferido. E também fala de repressão de sentimentos, mostra que essa pessoa, esse escorpiano, está reprimindo sentimentos, está reprimindo pensamentos, tem sentimentos que ele guarda para ele mesmo, né? Talvez essas ilusões que não foram atendidas e tal, ele guarde para ele mesmo, né? Ou para ela mesma. E depois esse escorpiano vai querer um período de descanso, vai querer ficar mais quieto, mais fechado, né? Não há nada de errado depois de uma ruptura brusca em querer ficar mais quieto, mais fechado. É uma tendência natural do ser humano, até mesmo para se recuperar a energia que ele perdeu naquele relacionamento que às vezes foi muito traumático ou foi muito conturbado. Mas a dica que eu dou aqui, que o jogo está dizendo para vocês do escorpião, é não se façam de vítima, não entrem em jogos de poder, tá? Também são cartas que vêm falar de jogos de poder. Quando você se faz de vítima, você está fazendo um jogo de poder. Quando você reprime sentimentos, quando você guarda coisas para você, ao invés de discutir com o seu parceiro, também é um jogo de poder, né? Porque ficam coisas ocultas dentro daquele relacionamento, coisas que ninguém sabe. E aí depois as coisas acontecem, ninguém sabe por que aconteceu, como aconteceu, da onde veio, para onde vai. E a torre também é uma carta que fala disso, é uma carta que fala de rupturas que vêm e você não sabe de onde veio, porque são coisas assim que acontecem de repente, sem aviso prévio. Então, cuidado com a postura de vítima, parem de reprimir sentimentos, parem de se fazer de vítima, isso não é legal, não vai levar vocês a lugar nenhum. E quanto ao trabalho, a gente abre o jogo, né, falando do trabalho com o Papa ou o Hierofante. É uma carta que vem falar de seriedade no trabalho, é uma carta que vem falar de levar as coisas a sério, fazer as coisas dentro da moralidade, dentro do que a sociedade pede legalmente, socialmente. Vai ser uma fase boa para o trabalho, você vai ter reconhecimento do trabalho que você fez, vai conseguir colher frutos desse trabalho. E a gente vê aqui que o escorpiano ele está bastante envolvido com esse trabalho, né? Tem muito sentimento envolvido com esse trabalho. É um trabalho que faz o escorpiano feliz, pelo menos no plano imediato, digamos assim, nos primeiros 15 dias, vai ter aí uma satisfação. E depois essa satisfação vai começar a mudar um pouco, porque o jogo mostra que vai começar a ter meio que uma briga de egos dentro do trabalho. Vai começar a ter algumas discórdias, algumas disputas, e o conselho do tarô aqui é que você tome cuidado para que você não vença batalhas inúteis. Quando você quer muito ganhar alguma coisa, quando você quer muito provar que você está certo, às vezes provar que você está certo não é tão importante assim, tá? Aqui a gente tem uma carta que vem falar de aprender a perder, então é importante que você aprenda a perder também. Às vezes a gente perde, mas a gente ganha, entendeu? Nem toda perda é uma perda, gente.
Então, é importante que você, escorpiano, entenda isso nesse próximo mês de outubro, que nem toda perda é uma perda realmente. Às vezes você perde uma coisa, mas depois vem outra coisa melhor. E não entrar em brigas inúteis, não entrar em disputas inúteis e não querer provar a todo custo que você está certo, porque eu vejo aqui que você tem competência, você é querido no trabalho, você está preocupado em ter uma resposta desse trabalho a longo prazo, você está preocupado, você quer fazer esse trabalho a longo prazo. Existe uma previsão de desempenhar o que você já desempenha a longo prazo, né? Você quer ter progresso, você quer desenvolver esse trabalho. Eu vejo aqui que vai ter um pouco de tédio em algum momento. Em algum momento você vai olhar para esse trabalho e vai ter um pouco de tédio, vai ter um pouco de volta a postura de vítima, né? Vai ficar meio entediado com o que você está fazendo. E existe também uma tendência a procurar fazer outras coisas. Embora você goste desse trabalho, esteja envolvido com esse trabalho e seja um trabalho legal, que você tenha uma empatia por esse trabalho, eu vejo aqui no jogo e sinto que existe a necessidade de buscar fazer outras coisas também, né? Que existem vontades suas que ainda não foram trabalhadas, existe a necessidade de procurar talvez mais de uma fonte de renda, e é uma fonte de renda que também traga prazer, né? Não é uma fonte de renda que seja só um trabalho, é uma coisa que também satisfaça você emocionalmente. Aqui eu vejo muita necessidade de satisfação emocional, né? Num primeiro plano, a gente tem satisfação com o trabalho atual e depois a gente tem um pouco de insatisfação. Então podem acontecer duas situações. Você ter satisfação com o trabalho atual e por algum problema procurar outra coisa, né? Ou querer outro local de trabalho e pode continuar nesse trabalho que você já está, só que complementando com outra coisa. Essa eu acredito que seja mais provável, né? Que você queira complementar o que você já tem com outra coisa, porque já existe uma satisfação nesse trabalho atual, né? Apesar de algumas discórdias, apesar de alguns problemas pontuais, mas são coisas pontuais, não são coisas terríveis, né? Que vão te prejudicar longamente. E também vejo a necessidade de ter paciência se você está desenvolvendo um trabalho autônomo, ou se você é empreendedor, ou qualquer coisa do gênero, ou tem uma sociedade. A gente tem uma carta aqui que fala de progresso lento, que é o 7 de ouros. Então aqui a gente vê a necessidade da pessoa ter paciência, de não se deixar levar pelo tédio, não se deixar levar pelo desânimo, não deixar o desânimo tomar conta. E essa necessidade de procurar outra coisa aparece, né? Essa necessidade existe, mas eu não vejo aqui uma crise muito grande com relação ao trabalho, até mesmo porque a gente tem um mundo falando de trabalho e o mundo ele vem falar de satisfação pessoal, vem falar de felicidade, vem falar de realização. É uma carta que vem falar de êxito em todos os assuntos, êxito material, vem falar de sucesso no trabalho, então vem falar de alegria, né? Quando tudo dá certo. Então, nós temos essas duas possibilidades: que você esteja satisfeito e queira uma segunda renda, e não só uma coisa que traga dinheiro, mas também traga satisfação afetiva, ou dentro do seu próprio trabalho, você pode querer buscar novas coisas dentro de onde você já está mesmo, né? Dentro da sociedade, da empresa, do trabalho que você já está desempenhando. Bom, agora eu vou tirar uma carta desse tarozinho colorido, que eu tô sempre tirando agora, né? Esse aqui. Esse tarozinho, ele vem de um livro, o nome do livro é Cura Vibracional Prática. É um tarô que vem com um livrinho explicando, e agora eu vou tirar uma carta pra vocês, né? Um conselho para os escorpianos aí pra esse mês de outubro, como lidar com toda essa situação. Bom, a carta que eu tirei foi êxtase e pureza. Essa carta, ela vem falar da necessidade de ver as coisas como elas realmente são, saber aproveitar o momento, saber curtir as coisas, curtir a experiência humana, curtir as pessoas, curtir a família, curtir o que você está vivendo aqui agora. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês um pedacinho do que está escrito, para vocês entenderem melhor.
Bom, aqui no livro vem falar de se doar para os outros, né? Por isso que é pureza e êxtase. E vem falar da necessidade de ajudar os outros, mesmo quando você tá ferido, quando você tá magoado. Porque essa pureza de sentimento, essa pureza no comportamento vai ajudar você a superar qualquer dificuldade que apareça, né? Especialmente aqui no campo afetivo, que a gente fez essas previsões menos positivas, digamos assim. Vem falar disso, dessa necessidade de ter pureza de sentimentos, de não levar as coisas tanto pro pessoal, ter mais a cabeça fria e confiar no divino, né? Confiar em Deus, ou seja lá no que vocês acreditem. Então essa carta vem falar sobre isso. Confiem no invisível, porque tudo dará certo para vocês. Essa foi a previsão para Escorpião para o mês de outubro. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente Escorpião. Muito obrigada por assistirem. Curtam o vídeo, compartilhem o canal e o vídeo com quem vocês sabem que gostam desses assuntos. Fiquem com Deus e até a próxima.